E aí, beleza, pessoal? Boa noite. Como eu tinha comentado com vocês aí, eu vou esperei uns 10 minutinhos o pessoal para ver se chegarem, mas eu acho que vai ser só vocês seis mesmo, certo? Pessoal, vou abrir outra tela aqui, porque senão fica pulando aí. Essa disciplina, como eu comentei com vocês, ela foi dividida em, primeiramente, boa noite a todos aí. Ela foi dividida em dois módulos. O primeiro módulo dela é uma introdução mais dos comandos Linux, sobre uma parte mais introdutória. E a segunda parte dela, a gente vai falar um pouquinho sobre como que é implementado processos, threads, subprocessos, processos independentes, e aí a gente vai utilizar uma implementaçãozinha em linguagem C. O Moodle não estava funcionando, e aí talvez alguns de vocês aí receberam mensagem aí através dos tutores. Agora provavelmente o Moodle está funcionando muito bem, certo? Então, só vendo se está gravando. Disciplina do primeiro módulo aqui, eu organizei ela da seguinte forma. Tem a apostila, que é o capítulo 1, 2 e 3, que é esse material que vai falar do pessoal da UAB, pessoal do Espírito Santo. Vai falar sobre introdução, árvore, diretórios, comandos básicos Linux. Só que essa parte aqui de comandos básicos Linux, aqui tem alguns comandos aqui, mas eu vou focar mais, né, nesse material de apoio que eu estou aqui. Explicações básicas de Linux, manipulação de diretório, manipulação de arquivos, comandos diversos, comandos para manipulação de contas e permissões. Esse trabalho vai ter como atividade virtual, que é a primeira parte dele aí, um tutorial de comandos no valor de 15 pontos aqui que vocês vão entregar, que esse tutorial, esse material aqui, que é o tutorial aqui que vocês podem fazer de grupo de máximo 4 pessoas, e essa atividade vai ser uma atividade virtual. Que aí, o que eu quero que vocês façam? Por exemplo, comando mkdir. Podem vir aqui, até no material que eu estou falando lá, e até copiar o mkdir. O que ele faz? Cria diretório, um diretório no sistema. Aí eu quero um exemplo de utilização dele. Eu quero que vocês executem e dê o print, vocês executando esse comando. Então, assim, eu quero que vocês façam 30 comandos, mas esses 30 comandos eu não quero que vocês peguem eles aleatoriamente. Eu quero que vocês tentem focar mais no material dessas apostilas aqui que eu estou explicando para vocês. Capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6 e 7. Certo, pessoal? Tranquilo até aí? Tranquilo, professor. Não, beleza? E aí a gente vai ter uma atividade presencial, que vocês vão fazer ela aí no dia, que é um questionáriozinho e tal. Isso vai poder ser de consulta, vai ser no polo, tá? Então vai ter um intervalinho aí que vocês vão executar eles. Esse material vocês podem fazer de consulta, tá? O material de vocês, que é vocês seria a execução dos comandos mesmo. Eu perguntando, cria uma pasta Pedro. Aí vocês vão digitar mkdir Pedro, por exemplo. Certo? O sistema operacional, agora voltando aqui, o sistema operacional que eu vou utilizar é o Debian, e vocês podem utilizar o VirtualBox para fazer a instalação desse material, tá? Aqui eu vou até deletar, remover aqui, só para mostrar para vocês. Eu realizei, apaguei todos, apaguei minha máquina virtual, certo? Vou criar uma máquina aqui, por exemplo, vocês vão instalar esse software chamado VirtualBox, tá? Um software de gerenciamento aí para fazer a instalação do sistema operacional Linux. Tá certo? Vem cá, novo, coloca Linux. Vocês vão colocar aqui, por exemplo, Linux, distribuição Debian, ó, Debian 64, que no meu caso aqui. Vou criar, próximo. Ah, quanto que eu vou utilizar de memória? Aqui no meu caso tem 12 GB, vou colocar 4 GB. Coloca um texto da memória que vocês têm na máquina de vocês. Então, coloquei 4 GB aproximadamente aqui. Aí vou criar um disco rígido agora, VDI, beleza? Essa alocação dinâmica aqui,
Pode ser tamanho. Ah, eu vou colocar aqui uns 20 gigas, por exemplo, para eu instalar ele. 25 gigas, 26 gigas aqui, certo? Mas se uma instalação. Aí eu venho, clico com o botão esquerdo. Estou só explicando para vocês, mas isso aqui na internet vocês vão encontrar um monte de tutorial fazer essa instalação do Linux aí. Eu ia até pedir um trabalho para vocês fazerem um tutorial de instalação, mas eu preferi fazer esse do comando mesmo. Configurações, vocês vão clicar em armazenamento, controlador, você vem cá, escolhe, vem aqui eu já tinha o Debian aqui, você vem cá para selecionar onde você vai estar pegando, que eu já tinha baixado o Debian 11, certo? Peguei na minha máquina, escolhi o Debian 11 e vou iniciar o processo de instalação. Iniciei. Aí, ó, instalação gráfica Debian 11. Ah, onde eu peguei o Debian? Vim aqui no site do Debian, por exemplo, só digitei Debian, já vai apresentar aqui a distribuição, sistema operacional Debian, baixar debian.org. Só procurei, já vai ter debian.org aqui, o sistema operacional. Esse sistema operacional, eu estou falando Debian, mas vocês podem escolher o sistema operacional Linux da preferência de vocês. Se vocês talvez mude algum poucos comandozinhos, como por exemplo usuário root, alguma coisa assim, pode ter alguma particularidade. Eu vou estar, como eu falando, se vocês têm familiaridade com outro sistema operacional Linux, fica de preferência de vocês, tá bom? Mas assim, os comandos básicos, eu vou precisar mais, sim, vou cobrar mais de vocês, comandos básicos são comuns deles, dos dois sistemas, tá? Aí, para iniciar, então como falei para vocês, iniciando aqui, processo de instalação, vou colocar português, Brasil, continue, Brasil, já português brasileiro, aí eu vou colocar aqui estação de trabalho, autônomo, tanto faz aqui. Só se colocar como servidor principal, aí vai instalar um monte de serviço de rede, mas isso não é interessante. Coloca deixar como autônomo mesmo, aqui falando só para você explicar. Então, falar que vai apagar tudo, tudo que tiver armazenado ali no HD, mas como a gente está instalando máquina virtual, usuário, a senha do root, eu vou colocar aqui IFTM, as duas senhas. Primeira root, quem que é o root? O usuário administrador do sistema, seria o administrador. Então no Linux, esse usuário, que é o administrador do sistema, ele recebe o nome de root, certo? Então, IFTM aqui eu coloquei, usuário, vou colocar IFTM, senha IFTM, pediu as duas senhas aqui, eu não coloquei as duas, IFTM. Então, esse processo aqui, inicial aqui da instalação, ele é bem simples. Então, assim, o sistema mesmo vai te guiando como que fazer, entendeu? Então, o particionamento dele aí, que seria um particionamento que você poderia fazer mais detalhado, pode colocar iniciante aí, nível iniciante. Então, não vai ter problema nenhum, tá, pessoal? Alguma dúvida até aí ou não? Positivo. Não, tranquilo? Alguém de vocês usa Linux ou não? Já usou? Conhece? Já usei muito para fazer servidor proxy. Ah, tá certo. Eu lembro de você, sim, quanto a gente aqui, Ezequiel, aqui no presencial, que a gente sempre conversava, assim, você já tinha uma experiência boa. E os demais, Cristiano, Ana Paula, Camila? O Linux eu sempre usei muito pouco.
Ah, mas pouca você, probabilidade. mas em termos aí, se for para vocês fazerem a instalação, vocês conseguem fazer ou não? Utilizando o Não, com virtual. certeza. Não, beleza? Então, É a assim, parte tranquila. qual que é a minha tarefa para vocês essa semana? Eu quero que vocês instalem o VirtualBox, tá? Que é o. Eu quero que vocês instalem o VirtualBox e é, instalar o VirtualBox e o Linux, pode ser o Debian 11, certo? Beleza, pessoal? Beleza, hoje Tá? mesmo até, olhando sua disciplina aí, já até instalei um dual boot aqui no computador mais antigo que eu tenho. Não, é assim, aí nem precisa muito assim ser dual boot mesmo não, tá? Pode fazer pelo VirtualBox mesmo, tá bom? Então assim, perfeito ter feito dual boot, mas quem está iniciando aí, eu até prefiro que seja é, a instalação no VirtualBox, no VirtualBox, certo, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver aqui quem mais que apareceu aqui na disciplina. Agora temos o Lucas, tudo bem, Lucas? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, você é de qual polo? Sou Paulo Araguari. Araguari? Então tem você e o. Ah, não, tem o Alisson é Araxá, né? Camila, você é de qual polo? Ah, você é de Paracatu. Ainda tô tão próximo aqui. Certo? Camila, o Cristiano falou que já usou. Andréia, você já usou o Linux, Andréia? Boa noite, professor. Não, eu já estudei alguns códigos, mas usar mesmo no dia a dia não usei ainda não. Não, beleza? Então, assim, o que que eu vou recomendar? Tentar fazer essa instalação aí na sua máquina, tá bom? Sim, a gente já teve uma disciplina que a gente instalou o VirtualBox e colocamos até o Linux. Mas eu acho que a gente colocou, acho que eu coloquei o Ubuntu, se eu não me Não, não, engano. não, pode ser até ele. Se você tiver ele, pode ser até o Ubuntu, tá? Beleza? Ok, tá bom então. Não, se já tiver instalado, não tem problema algum, tá? O Alisson, sim, eu quero falar assim, quem não, nunca instalou o Linux aí? Lucas, pode falar. Eu nunca trabalhei com ele, com Linux nunca. Você nunca chegou nem a instalar. Não, sempre usei o Windows, nunca instalei Não, ele. certo. Então, assim, tem essa ferramenta aqui que eu tô com Windows, tá vendo? A minha tela tá no Windows Instalei aqui. ele no VirtualBox. Aí eu instalei o VirtualBox e vou instalar ele dentro do VirtualBox, tá bom? Tá bom. Beleza? Sim, o Linux é um sistema operacional livre. Então, eu fiz uma apresentaçãozinha aqui dele. Vocês estão vendo a apresentação? Então, a introdução aqui, eu peguei o material aqui. Isso que eu ministrei essa disciplina aqui há algum tempo. É a segunda vez que eu estou ministrando ela. Eu vou até utilizando o mesmo material, mas eu acrescentei algumas coisinhas nela. Porque antes a disciplina foi só faltada naquela apostila. E hoje eu trouxe mais coisas que eu quero mais comandos com vocês, certo? Então, o Linux, como eu falando, é um sistema operacional, é um sistema operacional livre. A gente utiliza ele, eu acredito que todos vocês aí utilizam ele no dia a dia de vocês, sem saber, porque vocês utilizam Android, não usam? Ou todo mundo aí é o iPhone? Não, aqui é só Android, professor, que não tem dinheiro para iPhone, não. Então é o seguinte, então o Android ele roda em cima de um kernel Linux, certo? Então assim, partes dele. Então o Linux, pessoal, diferente do Windows, que é um sistema operacional proprietário, o Linux ele é um sistema operacional livre e ele tem a gente todo ano aqui em Paracatu a gente tem um evento chamado FreeSol, que é um festival de software livre que vai falando.
Até o Ezequiel me puxou a orelha aqui utilizando o Camtasia, né? Para utilizar o OBS. Eu tentei ele instalado aqui, mas eu tava com um probleminha aqui. Tô com um computador aqui meio antiguinho e ele tá me dando uns transtornos. E como eu falei com vocês, o que muda muito? Ele é livre e ele é desenvolvido por uma comunidade de programadores. E várias pessoas, por exemplo, você tem o Windows lá, Windows começou desde do processo lá, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 2005, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Então, todos eles assim, se seguindo o mesmo formato. O Linux, o que é que muda? O Linux, ele tem as distribuições. E o que é essas distribuições? As distribuições são desenvolvidas por uma comunidade de programadores com perfil igual, assim, com a ideologia igual, então eles desenvolvem e vão crescendo. Por exemplo, .deb, que é uma extensão que tem, a gente tem várias, tem o Debian, que é uma comunidade, e aí desse Debian saiu, por exemplo, outras distribuições, como, por exemplo, o Ubuntu, certo? Por exemplo, o Debian tem várias versões do Debian, como eu falei para vocês, do Windows, que tem a versão. E do Linux, quando você fala Linux, então tem várias distribuições, por exemplo, o Brasil já teve o Kurumin, Conectiva, que eram distribuições que tinham no passado, aqui no Brasil, certo? Então, assim, o Linux é um sistema operacional semelhante ao Unix, né? Mas ele tem esse projeto GNU é not Unix, não é um Unix, ele é parecido, certo? O kernel foi desenvolvido por Linus Torvalds e ele baseou-se no Minix, que era uma versão reduzida do Unix, que foi desenvolvida por Tannenbaum para fins didáticos. E várias pessoas foram entusiastas nesse código e ele foi se propagando. Então, quando a primeira versão do kernel ficou pronta, a Torvalds juntou o kernel a um conjunto de utilitários e aplicativos e criou o aplicativo GNU, criado por Richard Stallman, né, em 1994, e contou com a colaboração de diversos exploradores. Aí fundaram-se a Free Software Foundation, uma fundação cujo principal era promover essa questão da divulgação de software livre. E esse processo de divulgação de software livre, ele acontece assim todo ano. Por exemplo, tem um evento aqui na América do Sul, eu não acho que é não só na América do Sul, mas em outros países, mas no Brasil ele é muito forte, que é o FreeSol, que é um festival de software livre, certo? Com a popularização dele. Como eu falei com vocês aí, várias organizações começaram a desenvolver e e aí foram criando diferentes distribuições Linux, por exemplo, Ubuntu, SUSE, CentOS, como o Ezequiel utiliza, Ubuntu, Kurumin, que era uma versão brasileira, Fedora, certo? Slackware, a primeira distribuição Linux que eu utilizei na minha vida foi essa Slackware, e antigamente todo o processo de instalação dela era feito via terminal. Utilizei dessas distribuições aqui, eu já utilizei o Slackware, o Kurumin eu já instalei, o Fedora, Red Hat, o Debian, o Ubuntu, o Red Hat e o Fedora seguem a mesma filosofia. O Slackware é só ele. Eu não sei se eu acho que o SUSE, Ezequiel, você sabe se o SUSE usa mais ou menos a mesma ideologia do Debian, não é? Eu não lembro, eu só sei que o Mandriva é a junção do Mandrake com Conectiva. Isso, Já usei muito Conectiva na época. Isso, que era que eu... interface gráfica. Isso, o pessoal... Ele era muito bacana. O pessoal vendia muito computador aqui no Brasil com Conectiva instalado. Isso, já vi também computador, daí depois usava o Mandriva. Mas o Mandriva, eu tenho até uma ISO, que hoje você não encontra mais fácil, porque já não existe mais. Com a interface. Quando estava lançando o Windows 7, a interface gráfica 3D, você girava a área de trabalho tipo um cubo, era muito interessante, por isso que eu gostava de usar ela. Oi? Travou aí? Oi? Ah, não, pode continuar. Não, o que eu estava falando é o seguinte, tá me ouvindo? Tô.
eu gostava de usar o Mandriva porque ele tinha uma interface gráfica 3D para época, na época que lançou o Windows 7, isso era em 2006, 2007, e era uma interface gráfica assim muito além que tinha no Windows. Então, assim, eu gostava de usar ele porque ele era a junção do Mandrake, que era francês, né? E o Conectiva, que era do Brasil. Daí eles fizeram uma fusão e criaram o Mandriva. Ah, eu não Que sabia é disso. mais assim. Oi? Eu não sabia. Assim, interessante a gente ver essa questão aí. Isso, assim, eu sei que na época eu até comprei aquele guia do hardware do Gabriel Morimoto lá, não lembro? Sei. Gabriel Eu Torres. tenho ele, eu tenho do Morimoto. Não, Gabriel E Torres e tem um do Morimoto, que é um livro de Linux. isso, daí vinha um kit de 6 livros. E nesse kit do Linux, ele fala a história do Mandrake, daí depois do Conectiva, fala do Debian, que o Debian originou-se, o Ubuntu, daí vem o Xubuntu, tem várias É isso, é assim, isso derivações. aí, o Ubuntu, isso aí tudo é a mesma coisa. O que mudou, eles mudam é só a interface que eu ia falar agora. Tem o GNOME, que é a mais tradicional, que a gente utiliza, até distribuições. Hoje tem uma interface X, e que o pessoal antigamente, que eu particularmente eu gostava muito, que parecia muito, assim, o que era nosso usual, era a É o interface KDE. KDE. Então essas interfaces hoje, se a gente quiser, por exemplo, tem plugins aí, como que o Linux você consegue modificar muitas coisas dele, você consegue mudar a interface dele todinha, tem interfaces como Ezequiel falou em 3D, tem interfaces com fundo transparente, um monte de interfaces aí que são show de bolas, certo? Então interface assim, então a gente tem o kernel, que é o núcleo do sistema, e a gente tem as interfaces, e a interface do Linux aí eu posso ter GNOME, KDE, dentre outras aí, certo? Eu, na época, usava, achava mais fácil o KDE. Eu também acho Daí que depois, no começo todo mundo eu usava mais o KDE, porque o Gnome ele tinha os botões, ele tem os botões um pouco meio invertidos, né? E a gente confundia um pouco, assim, mudava o sentido das barras, tudo, barra iniciar, tudo. Certo? Você pode ver aqui, ó, o Gnome ele começa, a barra todinha fica na parte superior, diferente do KDE que é na parte inferior. Apesar que você pode programar, mas assim, o padrão dele inicial é isso. Certo, pessoal? Olá, pessoal. positivo, 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 tô ouvindo. Positivo? Podemos seguir? Deixa eu ver as mensagens aqui. Alguém vai lendo as mensagens para mim, vai me mandando, tá? Eu esqueci de falar isso. Tá? Professor, Oi. um exemplo do uso do Linux seria as unhas eletrônicas. Eles usam o Linux, não usam? Cara, pra te falar a verdade, eu não sei. Eu acho que não sei se eles usam, não. Vamos pesquisar aqui. Eu não sei qual que é o Eu acho sistema. que uma parte Assim, deles lá, eu por acho. exemplo, a maioria dos sites hoje que são hospedados, servidores, são Linux, onde você hospeda suas páginas, certo? Serviços hoje, muitos serviços hoje, servidores, gerenciamento de redes, aí, todas eles você faz em Linux. Por exemplo, urnas eletrônicas Linux. Professor, só dar uma palhinha aqui esqueci quem perguntou aí sobre as urnas. Posso? Aqui, ó, terão sistemas operacionais Linux, mas não era, não. Pode falar aí, Ezequiel. Talvez você saiba alguma coisa aí. Não, eu não sei das urnas. Só ajudando o colega aí. Por que a gente usa hoje o sistema Linux? É porque ele é mais leve, ele consome menos memória, processador. Então, se você usa um serviço, um servidor de e-mail, um servidor de internet, é inviável você usar a versão Windows, que tem a interface gráfica, porque ele vai consumir mais recursos da máquina. Então, assim, é igual, por exemplo, na aula do João, que era aí do IFTM de Paracatu, Correto. era de imagem. Quando a gente usava aquele programa GIMP, que é um programa similar ao Corel, ao Photoshop, não lembro. Correto. Quando a gente usava ele É o no GIMP. Linux, ele era muito rápido. Quando a gente usava ele no Windows, ele travava, consumia muito recurso do sistema. E, Então, assim,
Os programas, dependendo do programa, ele é melhor no Linux por causa de recursos da máquina. Você vai precisar de uma máquina menos potente para rodar uma aplicação. E além disso, Ezequiel, tem questão de segurança, porque no Linux a forma de tratar as permissões de arquivos e diretórios é o quê? Ela é controlada do dono do arquivo, do grupo, do outros, tem permissão de leitura, escrita e execução. Então isso torna-se a máquina um pouco mais segura do que no Windows, entendeu? E tem mais formas de você gerenciar, você modificar, principalmente nós que somos alunos, ou fala assim, estudantes de computação, ela nos proporciona assim, um desenvolvimento muito maior em termos de programação, de configuração. Então, assim, ela permite mais você fazer alterações no sistema dela do que uma máquina Windows. Sabe que ela vem com um pacotinho fechado. Ela você tem, por exemplo, consigo montar um servidor de compartilhamento de arquivos, compartilhamento de acesso remoto, um servidor proxy, como o Ezequiel falando aí para um cache, um servidor web proxy cache, um servidor web, um servidorzinho FTP. Então, tudo isso aí eu consigo fazer de forma assim bem simples, certo? E depois que quando você passa a usar no cotidiano, você vai ver que ela vai proporcionar mais facilidades do que o Windows. E outra coisa, a maioria dos seus utilitários que você instala nessas máquinas são livres, certo? E aí tem repositórios, por exemplo, em vez de você ir lá ficar buscando qual que é o programa que você quer instalar, você vai instalar direto. Por exemplo, no Linux a gente utiliza um gerenciador para instalação de pacotes, que eu até ia falar aqui de remoção de instalação de pacotes, que é o apt-get. Hoje é só o apt-install, você consegue fazer a instalação do serviço. E esses serviços já vão estar dentro dos repositórios que a comunidade está disponibilizando, que a gente chama, por exemplo, o arquivo onde fica esse repositório chama source.list. Então, depois, quando meu sistema estiver instalado, o que eu estiver fazendo, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Quero instalar um programinha. Ele já busca esse programa, busca as dependências e instala automaticamente para o usuário, certo? Que aqui, por exemplo, o apt-get remove, que você está removendo, o upgrade, você está fazendo atualização do sistema, e o update, você está fazendo atualização dos pacotes que estão ali. Você pode instalar tanto numa máquina, tanto o Windows como o Linux, fazer um dual boot, certo? E aqui, por exemplo, que tem a opção que a gente tem aqui do VirtualBox, e instalar o sistema em cima do VirtualBox, ou vocês fazerem um live CD, instalar, e você instalar ele experimental sem você instalar na sua máquina mesmo. Certo? Essa primeira parte é isso, é só uma introduçãozinha, certo? Queria até mais mostrar para vocês aqui essa questão do VirtualBox, não sei como está a minha instalação aqui, que eu até parei de olhar ela. Certo, pessoal? Dúvidas, sugestões, perguntas, vamos conversando aí. Uma sugestão. Toda hora te interrompendo sua aula. Não, é ótimo. Isso aqui, assim, não é bem aula. Isso aqui mais assim, vamos falar assim, é uma aula, mas é uma aula que é bate-papo, né? A gente é uma troca de experiência. Troca de experiência. Um exemplo atual aí do apt-get, né? Igual no CentOS, Yum install. Isso, o Yum install, eu acho que eu queria saber, eu quero lembrar aqui. Tem um sistema, eu quero saber, ele é o CentOS, ele é de qual? O Yum é do ele é derivado do Red Hat, o Red Hat é Yum, que eu tô tentando lembrar alguns sistemas que era. Que aí o que eu te falei, que muda a questão do gerenciamento de pacotes, mas comandos básicos, mkdir, rm, add-user, entendeu? Então, assim, os básicos, por isso quando eu cheguei e falei para vocês, que aí os básicos aí não vai mudar tanto, certo? Mas assim, o que eu queria falar é o seguinte, um exemplo atual para o pessoal entender o que é o repositório, tipo o apt-get e o install, é como fosse você estar lá no seu smartphone e acessar a Play Store e escolher um aplicativo para você baixar. Não, só isso. Isso aí, a Play Store seria um exemplo, por exemplo, uma evolução dos repositórios Linux. Que o pessoal falou, pô, a gente pode colocar aqui e o usuário baixa. E em vez de ficar procurando em N lugares. E eles centralizaram tudo em um lugar só para você baixar o aplicativo que você quer. Não, e o Windows agora está com essa bobagem agora, com a loja da Microsoft. É igual, por exemplo, você vai tentar instalar um aplicativo do WhatsApp no Windows, agora você só baixa
pela a loja da Microsoft. Você não baixa mais o instalador, o executável. Então, assim, é muitas coisas. Por exemplo, se você pegar um macOS aí da vida, vocês vão ver que por exemplo, ele roda comando Linux nele, lá. Os comandos são muito parecidos com o Unix, certo? Assim, os comandos básicos dele lá de você manipular, movimentar, bem parecido. Beleza? Se vocês, por exemplo, no Android, se você colocar um prompt, alguma coisa, vocês baixem um promptzinho, você executa o comando Linux no prompt, não, terminal no Android, você executa o comando Linux dentro do seu celular, dentro do Android. O terminalzinho, você roda o terminal dentro do Android. Beleza, pessoal? Dúvidas, sugestões, comentários? Entenderam a dinâmica da disciplina? É bom, assim, a gente conversar aqui, sugestões da disciplina, que, assim, nesse primeiro momento, o que vocês acharam? Crítica ao professor, pode falar aí. Tranquilo, por enquanto. Tá? Positivo, professor. Professor. Eu gosto muito desse feedback de vocês, certo? Depois vocês dão uma olhada aí na apostila, no material. E na próxima aula já vou estar com a minha máquina instalada. Eu gostaria que vocês estivessem com a de vocês também. E aí até essa aula daria já para vocês já começarem a fazer o tutorialzinho. Tá bom, pessoal? Combinado. Ok, professor. Assim, eu sou um cara gente boa, tal. Deixa eu mostrar aqui. Acho que eu tenho o trabalho prático aqui, mas eu vou só mostrar ele rapidinho para vocês, só para valer a pena que vocês terem participado hoje. Seguinte, só para mostrar aqui mais ou menos como vai ser o trabalho prático de vocês aqui, que vai ser no dia material, formulário, trabalho presencial módulo 1. Olha aqui como que é a prova do módulo 1, vamos falar aqueles 20 pontos lá. Vocês vão me responder aqui, ó. Adicione usuário, entre como usuário root, adicione o usuário João, remova o usuário João. Tá vendo assim, bem comandos. Ó, mude a permissão, remova o arquivo prova.txt. Então aqui, ó, tem 50, quantos comandos? 50 comandos que vocês vão executar baseado no que eu vou explicar para vocês. Sim, minhas explicações vão ser muito baseadas nisso aqui. Sentiram como que vai ser aqui? Isso aqui não é uma prova, estou falando assim, aquele trabalho presencial que vocês vão fazer lá. Aí esse trabalho pode ser de consulta, tá bom? Vocês podem fazer ele lá no dia, vai ser em julho lá, vai ser na data dia 3 de julho, né? Beleza? Tranquilaço, pessoal? Tranquilo. Beleza? Então, assim, esse pode ser feito de consulta, mas eu só mostrei. Seria como se vocês estivessem executando na prática, mas escrevendo manuscritamente numa folha. Certo, pessoal? Isso aí vai dar tempo de fazer tudo no encontro presencial, muita coisa. Não, Você pode disponibilizar antes. não, é só 50 comandos, dá para fazer lá. Você tá doido? Não, qualquer coisa eu mando uma instrução lá, mando pra vocês fazerem de dupla, alguma coisa ou trio, tá bom? Tá? Ok. Beleza? Beleza, professor. Mas isso aí eu posso ir conversando com vocês, a gente pode ir evoluindo, tá? Mas eu acho que o encontro presencial é 2 horas, não é? Eu não lembro se é 2 ou 3. Sei que... É 2 horas. Tá? Mas dá tempo. O pessoal fazem esses comandos aqui numa prova comigo e sem consulta, sem nada. Ah, mas eu podia disponibilizar lá no AVA pra gente ir fazendo, né? Aí já vai testando o nosso programa. O do tutorial vocês vão fazendo. Aí o tutorial dá para vocês fazerem base desse trabalho, tá? O tutorial vai ser virtual, tá? Assim, e esse aí é presencial lá no dia, mas eu vou falando exemplo para vocês dele, vou resolver todos eles,
Todos aqueles exercícios lá eu vou resolvendo mais ou menos, tá bom? Beleza. Beleza? Porque assim, como que tem atividade presencial, aí eu não posso, vamos dizer assim, colocar ela para vocês, todas as atividades serem virtual. Se eu disponibilizar ela para vocês, ela não é presencial, ela passa a ser virtual. Correto? Então, como ela vai ser, vocês vão fazer ela de consulta lá, então não vai ter problema nenhum. Perguntando uma coisa com vocês, nos polos de vocês tem Linux ou não? O nosso não tem não, só o Windows. Não, tá. Mas assim, essa aí, ela vai ser mais, vocês vão escrever mesmo, tá? Certo? Vai ser manuscrito mesmo. Então, pessoal, então vou finalizar aí com vocês. Mais alguma dúvida? Sem dúvida. Não, então beleza. Então, boa noite a todos aí. Espero que vocês instalem aí o VirtualBox e o Linux na máquina de vocês e na próxima terça-feira, no mesmo horário, tá? 9h10. Combinado. Combinado, obrigado, viu, professor? Não, Valeu. beleza? Ó, aí esse momento aqui depois eu vou compartilhar com vocês, compartilho ele lá com vocês lá e com os demais, tá bom? Não, boa noite. Aí o capítulo 1 hoje. E aí eu recomendo vocês fazer a leitura do capítulo 1 também, lá da apostila lá, Laboratório de Sistemas Operacionais. Tá? Boa noite. Vou parar a gravação aqui, tá? Boa noite,